pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando com vocês é a Lenira. Nós já tivemos uma primeira aula, né? Depois teve todo esse espaço de tempo. É um prazer enorme estar voltando a falar com vocês sobre as nossas matérias, né? Tão esperadas ansiosamente. E que bom, estamos aqui, né? Nós vamos recomeçar, nós vamos ter que fazer o nosso ano inteirinho em 6 meses, então as aulas vão até o mês de dezembro, todas as segundas-feiras, às 6h30 nós estaremos postando os vídeos com as aulas, né? E vamos torcer para que tudo dê certo. Conto com vocês para a leitura das aulas, a compreensão total, tem que ler as aulas, tem que acompanhar direitinho. Não vai ser difícil, nós vamos tentar facilitar ao máximo a compreensão para todos vocês. E lembrando a vocês que a presença será marcada de acordo com a resposta das 3 questões que eu vou deixar toda semana no WhatsApp para serem respondidas. Então, a partir do momento que vocês respondem, a presença de vocês automaticamente será marcada. Então, vocês não podem esquecer, vocês têm de segunda até sexta-feira para responder pelo WhatsApp essas perguntas. Não pode passar de sexta-feira, porque depois a Margarete não terá condição de registrar essas presenças. Então, vocês prestem muita atenção. As respostas dessas 3 questões, eu quero que seja muito objetiva. Nada de textão, nada de muita coisa. Fiz a pergunta e vocês respondem, é isso, isso e isso, tá? Não precisa se estender muito. Objetividade, ok? Respondidas as 3 perguntas, a presença está garantida, ok? Eu vou fazer a primeira parte, a Magali vai fazer a segunda parte da aula, que é a parte evangélica, em áudio, que será postado logo mais para vocês também verem. Vamos nos empenhar, vamos nos dedicar. O ano vai terminar logo, o ano que vem nós vamos recomeçar, se Deus quiser, normal, na sala de aula, presencial, e vai ser tudo como era antes, né? Mas nós vamos dar aqui a nossa parte do nosso esforço, nós, vocês, toda a equipe espiritual sempre ali apoiando, incentivando, e vai dar tudo certo. Nós vamos começar com muita alegria, com muita disposição e vamos terminar também com muita alegria, muita disposição e com muito conhecimento adquirido até dezembro, se Deus quiser. Então, nós vamos começar a nossa aula, vamos fazer uma prece inicial de agradecimento por esse reinício. Graças a Deus estamos aqui reiniciando. Então, eu convido vocês também a me acompanharem nessa oração, onde nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá mais uma vez de estarmos aqui, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, onde nós vamos buscando todos os conhecimentos, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Jesus nos abrace imensamente, nos conforte o coração, nos dê ânimo e coragem, que os espíritos da equipe que estão ao nosso lado possam estar permanentemente nos auxiliando em todos os momentos. Que a luz se faça presente nos lares de cada um de vocês, com bom ânimo e com muita alegria e disposição. Grata, Senhor, por mais esta dádiva. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos começando a nossa segunda aula do ano, então. O tema é princípio vital. Eu recomendo a todos que deem uma lida na aula, nas perguntas. São poucas perguntas desta aula. E depois vocês podem acompanhar pelo vídeo as explicações, que não são difíceis. É um tema gostoso, agradável e de fácil assimilação. Então, nós vamos começar com seres orgânicos, né? Nós já ouvimos falar disso na nossa adolescência, quando nós cursávamos ainda lá o primário, professora de ciências, falar em seres orgânicos, seres inorgânicos. Então, nós vamos dar uma relembrada a vocês. Seres orgânicos, o que vem a ser seres orgânicos? Trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida e são providos de órgãos especiais para todas as etapas da sua vida. Então, são seres
que tem uma configuração íntima, especialmente para seres orgânicos, são providos de órgãos para que eles possam passar por todo o ciclo de uma existência. Qual é o ciclo de uma existência de um ser orgânico? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Este é o ciclo da vida, de todos os seres que têm vida. E quais são os grupos, os seres que são seres orgânicos? Plantas, animais e o homem. Então, esses são seres orgânicos. Então, são seres capacitados intimamente, com órgãos especiais, para que eles possam ter todo o ciclo de uma existência. Nascendo, se reproduzindo, levando, enfim, a termo a sua vida, passando por todas as suas etapas, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E fazem parte, então, desse grupo as plantas, que têm vida, os animais e os homens. Esses são os seres orgânicos. E os inorgânicos? Os inorgânicos, diferentemente, não possuem vida, não possuem vitalidade, nem movimentos próprios. Se formam pela agregação da matéria. Olha aí a diferença. Enquanto os seres orgânicos têm a vida e têm órgãos especiais para que façam aquele ciclo da vida, os inorgânicos não. Eles não têm vida. Eles são seres que se formam através do ajuntamento de outros componentes da natureza. Então, é feita uma agregação, um ajuntamento. A palavra certa é um ajuntamento de matérias para que se dê a composição desse ser inorgânico. Por exemplo, os minerais são seres inorgânicos. Eu falei, acho que orgânicos, né? Inorgânicos, são seres inorgânicos. E que eles se formam a partir de ajuntar vários componentes da natureza. Então, se nós pegarmos uma rocha e o cientista for analisar essa rocha, ele vai dizer, aqui tem calcário, aqui tem ferro, aqui tem zinco e manganês. Então, ele vai dar todos os componentes que, com o tempo, foram se juntando e formando aquele ser inorgânico. Então, nós temos os minerais, como temos montanhas, rochas, pedras, pedras preciosas. E vocês veem que as pedras preciosas, cada uma tem uma cor. Por quê? Porque o agrupamento, o ajuntamento que deu origem a essas pedras tiveram componentes que levaram umas a ser azuis, outras verdes, outras vermelhas, né? Outro exemplo que nós podemos dar é da água. A água é um ser inorgânico e que também é formado de 3 componentes: H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, esses 3 componentes juntos formam a água. Se nós tirarmos um componente daí, nós não teremos mais a água. E outro ser também que é considerado inorgânico é o ar, né? Que é composto também de vários outros gases, como o gás carbônico e várias outras coisas. Nós vemos assim, um ar puro e um ar poluído. E a gente fala assim que o ar poluído tem componentes até que faz mal para nós, porque nós, seres orgânicos, precisamos do oxigênio. Tanto as plantas, quanto os animais, como nós precisamos do oxigênio para a nossa vida. Mas no ar nós sabemos que tem vários componentes. E alguns até que prejudicam, né? O ar poluído, porque ele contém vários gases, outros que se aglomeram, que se ajuntam também, e que para nós, seres orgânicos, seres vivos, que têm vitalidade, não fazem muito bem. Eu queria dar um exemplo para vocês desse aspecto, dessa agregação, desse ajuntamento que se faz para formar um ser orgânico. Vamos imaginar um bolo. Quando nós fazemos um bolo, para se chegar ao bolo pronto, nós temos vários componentes. Os ovos, a farinha, o leite, o chocolate, o que nós vamos colocar, os ingredientes. Aí aquilo vai tudo se ajuntar, vai se agregar, e o resultado disso é o quê? É um bolo. Então, se nós formos analisar um bolo, nós veremos que dentro do bolo tem todos esses componentes. Assim como nós temos também
remédios, produtos de limpeza, que nós vemos a composição. Várias coisas fazem parte, se ajuntaram, se agregaram para dar aquele produto final. Então, o ser inorgânico, ele não tem vitalidade e a origem dele é a partir do ajuntamento de outros componentes da natureza. Então, nós temos os minerais, como exemplo, nós temos a água e o ar, fazem parte desse grupo dos seres inorgânicos, né? Qual a diferença, então, entre o orgânico e o inorgânico? É a vida, é a vitalidade. Um tem vida e o outro não tem, né? Ou seja, o que tem vida chama-se princípio vital, é o que dá vida, a vida, o princípio vital, que é o tema da nossa aula. Então, o que proporciona a vida no ser orgânico é um princípio que é chamado princípio vital. Pois bem, e da onde vem esse princípio vital que dá vida aos seres orgânicos, né? De onde ele vem? Ele vem do espaço, do universo. Ele se chama fluido cósmico universal. Imaginem todos os planetas, estrelas, o Sol, a Lua, tudo que tem no espaço, mergulhando num oceano transparente. Nós não vemos, mas sabemos que eles estão lá, mergulhados nesse oceano. Esse oceano chama-se fluido cósmico universal. Ele está em tudo e sobre tudo. É de lá que vem o princípio vital. O princípio vital é um dos componentes desse fluido cósmico universal e que é tão importante para a nossa vida dos seres orgânicos, né? E como nós absorvemos esse fluido vital? Como esse fluido vital chega até nós? Através do Sol. Nós assimilamos esse fluido vital através da claridade, da luz do dia. Não importa se está sol ou se está nublado, a claridade nos faz absorver este fluido vital. É o fluido que dá vida, e vida, vitalidade, vital, né? Sendo que a matéria, vamos fazer uma pausa aqui, a matéria, por exemplo, a planta, ela tem vida, mas a planta ela tem uma configuração, ela tem uma forma, essa forma é a matéria. O animal é um ser orgânico e ele tem uma forma, uma estrutura fora, é a matéria. Nós também temos a nossa matéria, o nosso corpo, a nossa aparência é a nossa matéria. A matéria é sempre a mesma, constituída das mesmas coisas, de tudo que provém daqui do nosso planeta. Então, a matéria é sempre a mesma, mas no ser orgânico tem uma diferença. Sabe qual a diferença? A matéria é sempre igual para tudo. Matéria é matéria, até dos minerais, no ar, tudo é matéria. Mas no ser orgânico, ela tem um componente, que é o princípio vital, que é a vitalidade. Faz a diferença. Uma pedra não tem vida, uma pedra não reproduz, não é? Não nasce, não cresce, reproduz e morre. Só o ser orgânico faz isso. E o que faz isso? É o princípio vital, que justamente dá vida a esse corpo orgânico, para que ele então faça aquele ciclo que nós já falamos. O termo animalizado, que nós falamos assim, né? A matéria é sempre a mesma, mas no ser orgânico ela é animalizada. Não é animalizada de animal, é animalizada de anima. Anima é vida, né? O termo animalizado vem do anima, vida. O princípio vital é que dá vida à matéria do ser orgânico. Isso tem que ficar bem claro, tá? Tem que ser bem objetivo. No ser inorgânico não tem vida, no ser orgânico tem a vida. E da onde vem a vida? Do princípio vital. E da onde vem o princípio vital? Do fluido cósmico universal. E como nós assimilamos esse fluido vital que dá vida? Através do sol, da claridade. Nós absorvemos através dos poros, através da nossa pele, o animal também e a planta também tem
os órgãos especiais que os seres orgânicos têm para manter a vida. Então, todos os seres orgânicos têm os seus órgãos especiais para fazer essa captação desse princípio tão importante que dá a vida, para que nós possamos fazer o curso dela, ok? Tudo que tem vida morre. Tudo que tem vida morre. Nós falamos do ciclo, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, agora nós vamos falar como se dá a morte desse ser orgânico. Nós já sabemos como ele tem a vida. Agora, nós precisamos saber como se dá a morte, como é esse processo, né, de se acabar de um ser vivo. Então, nós, seres humanos, por exemplo, nós temos o nosso corpo, nós temos dentro do nosso corpo os órgãos, nós temos o nosso espírito e nós temos o fluido vital. Então, são 4 componentes, vou repetir. O corpo, os órgãos, o espírito e o fluido vital. Aí nós temos nós, somos nós. Nosso corpinho está aqui, os nossos órgãos estão tudo aqui dentro, né? Está tudo completinho. O espírito está aqui e nós temos o fluido vital para nos dar a vida. Aí você diz assim, mas não é o espírito que dá a vida? Não, não. O espírito, ele vem para fazer com que esse corpo atenda às necessidades da missão que ele tem cumprido, a tarefa dele durante a existência dele. Mas a vida é o princípio vital. Mas calma que nós vamos explicar isso direitinho, vocês vão entender. Então, como se dá o fim? Eu vou dar um outro exemplo para facilitar vocês a raciocinar sobre isso. Vamos imaginar um carro. Um carro tem a lataria, que é a parte de fora. O carro também tem lá os seus órgãos, que são as peças. Ok. Então, tem o corpo, os órgãos e o princípio vital do carro, que dá energia, a gasolina. O carro, a gente tem que ir lá no posto Piranga pôr o combustível, a energia. Mas o princípio vital, Deus nos dá de graça, nós não precisamos pagar por ela. No carro, ele já tem que pôr a gasolina. Bom, e aí? O carro está lá, as peças estão todas lá, motor, pneu, bancos, carburador, radiador, toda aquela coisa que tem dentro do carro. O carro está apto, está perfeito. Combustível também tem, que é o princípio vital. Então, vamos fazer essa comparação, nós e o carro. E também, e peraí, mas quem vai dirigir o carro? Ah, falta o motorista. Quem é o motorista? É o espírito no nosso caso. Nós temos o nosso corpo, nós temos os órgãos, nós temos o combustível, que dá vitalidade, que dá vida para o nosso corpo. E aí, tudo prontinho, aí vem o espírito. Por quê? O motorista no carro vai dirigir, vai conduzir esse carro. Ele vai levar esse carro para poder fazer tudo o que precisa ser feito. O espírito entra, modo de dizer, nesse exemplo que eu estou dizendo, o motorista é o nosso condutor. O motorista precisa do nosso corpo, com todos os órgãos, com vida, para ele levar a sua tarefa, né? Ele tem uma encarnação, ele ganha um corpo com vida, com tudo, e ele precisa então fazer o seu plano de vida aqui da reencarnação. Então, ele é o nosso condutor, ele é o nosso motorista. Então, eu acho que esse exemplo do carro se dá perfeitamente, né? Mas aí, como é que se dá o fim? Você falou, mas não falou do fim. Vamos falar do fim. Se o carro quebra, leva-se no mecânico. Às vezes, dá para trocar uma peça, o mecânico troca. Nós, a mesma coisa. Nós ficamos doentes, nós vamos ao médico. Às vezes tem algum órgão, alguma peça nossa que está quebrada, que está com defeito, o médico faz uma cirurgia. Mas vamos supor que deu um problema muito sério no nosso corpo. O coração parou, o motor do carro quebrou. Aí o mecânico fala para o motorista, olha, não tem jeito. Quebrou a peça, o motor quebrou. Aí o motorista vai falar, mas meu Deus, o carro está perfeito, a lataria está tudo bem, tem combustível, está cheio de gasolina.
Mas o carro não vai andar? Não vai andar. Por quê? A peça quebrou. Então o senhor vai dar partida no carro, ele não vai pegar. E a peça deu PT, perda total, não vai mais funcionar. Assim acontece conosco. Nós temos o fluido vital. O nosso organismo está impregnado de fluido vital, ajudando todos esses órgãos a funcionar. Mas, se um órgão acontece alguma coisa, às vezes, por culpa do espírito, de nós, que tratamos mal o nosso corpo, né? Com comida, com bebida, enfim, fazendo coisas que prejudicam o corpo. E o órgão pifou, o coração pifou, não tem como voltar. Então, o que vai fazer? O combustível está lá, mas o órgão não ajuda. E aí, o que o espírito faz? Ele tem um corpo que tem fluido vital, mas aquele corpo não vai mais servir para ele. O que ele faz? Então, assim como o motorista deixa aquele carro, porque não vai servir nada, e o que o motorista faz? Ele vai à procura de um novo carro para continuar a sua jornada. O espírito faz a mesma coisa. Então, o que acontece? O espírito sai e volta para o plano espiritual. O fluido vital, ele, a partir do momento que o corpo para, que ele não tem mais como fazer aquela engrenagem toda funcionar, porque o fluido vital tem essa função, fazer todos os órgãos funcionar. Ele entra e vai deixando os órgãos funcionando. Agora, se o órgão quebra, o fluido vital fala, e agora? O que acontece com o fluido vital? Ele sai e volta novamente a fazer parte do fluido cósmico universal. O corpo expele automaticamente aquele fluido vital e ele volta a fazer parte do fluido cósmico universal. E o espírito volta para o plano espiritual, aonde ele vai pedir a Deus um novo corpo saudável para que ele comece novamente do ponto onde ele parou a sua jornada. Então nós estamos falando da reencarnação. E quantas vezes nós já não fizemos essa viagem? Então veja bem, o corpo para e aí o espírito tem que sair. Muitas pessoas pensam assim, o espírito foi embora, então a pessoa morreu. Não. O espírito, enquanto o corpo tem como ser utilizado, o instrumento serve para o espírito, ele não deixa o corpo. Ele tem que cumprir a sua missão. Ele fica ali. Ele só deixa o corpo quando o corpo não atende mais às suas necessidades. Não dá mais para ele fazer nada. Não tem mais jeito. Aquele órgão se danificou. E o que ele faz? Ele volta ao plano espiritual para pegar um novo corpo e fazer um novo recomeço. Então, nós, seres orgânicos da classe hominal, nós fazemos isso através de todas as reencarnações. Usamos o corpo porque o corpo fez o ciclo. Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Os órgãos têm prazo de validade. Nós temos determinado tempo da nossa vida, né? E depois, quando ficamos velhos, os órgãos vão ficando fracos e chega uma hora que eles param de funcionar, porque tem um tempo, né? E Deus sabe disso. Então, o espírito agradece aquele corpo que o serviu, volta para retomar um novo corpo para continuar a sua jornada de espírito reencarnante. Então, é assim que se dá a morte dos seres orgânicos. Nós vamos nos aprofundar sobre esse assunto na próxima aula com outras novidades para vocês, com outras informações, ok? Mas o importante nessa aula é que ficasse bem caracterizado o que é seres orgânicos e como se dá a vida no ser orgânico e um ser inorgânico. Como é que acontece? E no ser orgânico, como ele faz esse ciclo de nascer, crescer, reproduzir e morrer. E como fica o espírito nesse corpo que tem vitalidade por conta do fluido vital, certo? O espírito aí pode ser chamado de princípio inteligente. Princípio inteligente ou espírito ou princípio inteligente, tanto faz, é a mesma coisa.
Se vocês lerem alguma matéria espírita dizendo assim, o princípio inteligente, vocês já sabem que esse princípio inteligente é próprio espírito, tá? Então, espírito e princípio inteligente é a mesma coisa, ok? Então, nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que é inteligência e instinto. Parece que é tão difícil, né? Não, não é não. Nós vamos fazer de uma maneira bem prática para vocês terem uma noção exata sobre isso. Vamos falar primeiramente então da inteligência, né? A inteligência é uma faculdade especial própria a certas classes de seres orgânicos, aos quais se dá com o pensamento e a sua individualidade. Então aqui nós estamos falando do homem, que é o ser que consegue ter uma individualidade. Então diz aqui que a inteligência, ela é uma faculdade, ou seja, ela é uma peça fundamental, né? Ela é especial e própria a certas classes de seres orgânicos. Essas certas classes de seres orgânicos, na aula de hoje, vai ficar como nós, os seres humanos. Por quê? Nós temos a individualidade. Sabe qual é a individualidade? É o princípio inteligente ou espírito. É individualizado. Cada espírito é um só. Então, esses seres que têm essa individualidade e têm a razão, ou seja, o pensamento, a inteligência é própria nesses indivíduos. Numa planta, isso já não seria possível. Então, nós temos que saber o que é inteligência e quem está apto a ter e desenvolver essa inteligência. Então, são seres orgânicos, né, porque ela é uma faculdade especial para esses seres que têm pensamento e individualidade. Tá? A inteligência, ela só é própria em seres que têm pensamento e individualidade. Então, nesse caso, somos a classe hominal, que nós temos a razão, nós pensamos e desenvolvemos assim a nossa inteligência, ok? Analisando isso, eu vou fazer uma classificação agora para vocês entenderem, porque vocês devem estar pensando, e os animais? Tem muitos animaizinhos inteligentes. Mas nós estamos falando agora de uma forma geral. Nós vamos depois repartir esse tema e nós vamos falar dos animais, ok? Mas agora nós estamos falando da inteligência num ser individual que pensa. O único ser individual que pensa de uma maneira geral é o homem. Então nós vamos ficar com essa informação nessa aula de hoje. Mas depois nós vamos desmembrar isso. Então, temos aqui uma classificação. Se nós analisarmos isso, essa inteligência com pensamento nos seres que têm vida, nós vemos assim, os seres inorgânicos. Como é que fica essa história de instinto e inteligência nos seres orgânicos? Então, temos aqui os seres brutos, vamos supor, as pedras, os minerais. Eles têm matéria? Tem. Matéria tem. Todos temos matéria. Tem matéria também. Tem vitalidade? Não. Vida, eles não têm. Princípio vital neles não tem como absorver, eles não têm. Eles não têm aqueles órgãos próprios para fazer absorção. Lembra do começo da aula? E eles também não têm inteligência, não. Não tem. Eles não têm pensamento, não têm razão, não podem ter inteligência. Muito bem, agora nós vamos falar dos seres animados orgânicos. E aqui entra a classificação da planta. Vamos ver a plantinha. Como é que é a classificação desses seres animados orgânicos planta? Tem matéria? Tem. A planta tem lá o seu jeitinho, né? Umas são mais verdinhas, outras dão florzinha, outras são árvores. Enfim, cada um tem o seu aspecto, tem a sua parte externa, o seu visual. Tem vitalidade? Tem. Esses seres orgânicos animados aqui, essa espécie tem. Mas eles têm inteligência? Não. Inteligência não. Eles não têm pensamento, eles não têm raciocínio, não têm razão, né? Então, eles não podem desenvolver inteligência. Então, esses seres orgânicos aqui, na classificação das plantas, tem a matéria e tem a vida. E parou aí.
Aí nós vamos por seres animados pensantes. Pensantes. Aí eles vão falar, e os animais? Os animais também podem entrar. Só que agora nós vamos falar dos seres mais completos, né? Nós podemos colocar aqui os animais nessa segunda fase juntamente com as plantas, né? Tem matéria, tem vitalidade, mas a inteligência não. Depois nós vamos falar melhor dessa inteligência dos animais. Mas de uma maneira geral, falando assim de uma maneira mais completa, nós vamos deixar o homem nessa categoria, ok? Nós vamos deixar o homem nessa categoria. Depois nós vamos especificar e vamos falar melhor da classificação dos animais. Então nós temos seres inorgânicos. Tem matéria, mas não tem vida e não tem inteligência. Os seres orgânicos animados. Nós temos aí a planta e os animais. Tem matéria, tem vida, mas a inteligência já deixa a desejar. Agora, e os seres animados pensantes? Ah, agora está falando de nós. Agora está falando de nós, do homem, né? Tem matéria? Tem matéria. Tem vitalidade? Opa, tem vitalidade. Tem princípio inteligente? Qual que é o princípio inteligente? O espírito. Tem princípio inteligente. Tem um motorista aqui para tomar conta, que lhes dá a faculdade de pensar e que é a sua individualidade, não é? Então, o homem, ele está mais totalizado nessa categoria. Tem matéria, tem vitalidade, tem o princípio inteligente que é o espírito, tem individualidade e é um ser pensante. Então, aqui ele está completo. Então, eu dividi para vocês fazendo a análise dessa categoria, né? Que é muito fácil de nós entendermos e fazermos essa classificação de seres orgânicos. Nós temos 3 categorias de seres orgânicos. Na próxima aula nós vamos falar melhor sobre essa categoria e aí nós vamos ver os animais onde nós vamos encaixar ele lá. Mas agora nós estamos falando assim de 3 núcleos básicos, né? É a planta, que tem a planta e o animal que tem matéria, tem vitalidade, mas não chega a ter uma individualidade, uma inteligência pensante, né? A planta e os animais. Mas nós temos a classificação dos seres orgânicos pensantes, que tem tudo. Tem a matéria, tem a vitalidade, tem o princípio inteligente que é o espírito, que dá a individualidade. O espírito é um indivíduo, ele é único, pensa e desenvolve inteligência, ok? Então, qual é a diferença, então, entre a inteligência e o instinto? Agora nós vamos falar do instinto propriamente dito. Instinto, o que seria o instinto? O instinto é uma inteligência rudimentar, não racional. Uma inteligência rudimentar, não racional. É uma predisposição inata que nós temos. Eu vou dar um exemplo para você de instinto, que é uma inteligência assim, no seu comecinho, né? E ela não usa razão e ela é uma predisposição porque ela é inata. O bebê quando nasce, ele acabou de nascer, se você levá-lo até a mãe, ele já sabe sugar. Ninguém ensinou e nem ele está pensando, como é que eu vou fazer? É inato, é instintivo. Ele faz sem ter que usar o pensamento, a razão, o raciocínio, né? Outra coisa, ele também é um impulso natural. Aqui vocês vão entender melhor. Independente da razão. Um impulso natural, independentemente da razão. Olha, quando alguém vem para chegar junto de nós e esse alguém faz um movimento de agressão, instintivamente nós colocamos as mãos para nos defender. Nós não paramos para pensar. Não, agora ele vai vir, então agora ele vai fazer um movimento, vai querer me agredir, então agora eu vou pôr a mão para me defender. Não,
Isso acontece instintivamente. Às vezes a gente nem vê a pessoa. Quando vê, já chegou aqui, nós já colocamos a mão para nos defender. Quer ver outro tipo de inteligência rudimentar, instintiva e natural? O andar. A gente pensa para andar. Agora eu vou pôr a perna direita, agora eu vou pôr a perna esquerda. Não. Simplesmente nós andamos. Respirar. Nós precisamos pensar para respirar? Não. É instintivo. Então, tem coisas que nós fazemos instintivamente. O homem da caverna, vamos supor o Neandertal, quando lá no começo de tudo, que o homem estava passando por aquele processo de aperfeiçoamento, que também ele estava desenvolvendo a sua individualidade, ele estava desenvolvendo o seu raciocínio, a forma de pensar. Lá ele ainda não tinha, era muito rudimentar, era puramente instinto, ele tinha que sobreviver. E nós sabemos que demorou muito para o homem chegar no estágio de inteligência, de raciocínio. Houve um tempo em que isso foi desenvolvido através dos séculos. Nessa época, os homens viviam lá entre si, nas suas tribos, e, vamos supor, estava com fome, e tinha um outro comendo uma fruta. Ele estava com fome, ele não ia parar para pensar. Será que eu vou lá? Será que eu peço? Se eu pedir, será que ele vai me dar? E se eu tirar dele, será que ele vai ficar bravo? Eu não posso fazer isso, eu vou magoar ele. Não, era instintivo. Eu estou com fome e estou vendo alguma coisa ali. Agora, de quem é, não sei, eu preciso matar minha fome. Era instintivo, né? Ele não ia parar para pensar. Depois que o homem foi evoluindo devagar, gradativamente, que foi colocando a sua individualidade realmente a serviço da razão e da inteligência, nós, quando queremos alguma coisa que está com a outra pessoa, aí sim, nós paramos para raciocinar. Eu acho que eu vou pedir, será que ele me dá? Porque se você for lá e pegar, a pessoa não vai gostar, a pessoa vai se magoar. Então, nós pensamos antes de agir, né? Mas lá atrás, na época das cavernas, se você tinha alguma coisa e eu precisava, eu não ia parar para pensar que é dele, não é meu. Tá lá, eu quero, eu preciso, eu vou pegar. E assim era tudo. Mas nós fomos desenvolvendo a inteligência. Mas o instinto ainda está dentro de nós. E eu vou até encerrar a nossa aula aqui dizendo que podemos dizer que quanto mais o homem desenvolve a razão e o intelecto, mais ele negligencia o instinto. E é verdade, pessoal. O homem hoje em dia, a gente pensa, a gente racionaliza tudo. Quantas vezes tem uma situação em que tem alguma coisa dentro, instintivamente gritando, não faça. E nós pegamos e vamos fazer, né? E a gente não ouve aquela voz interna que nós temos desde os primórdios, que foi o que nos possibilitou sobreviver. O homem naquela época, ele sobrevivia por conta do instinto dele. Ele tinha instinto de proteção, ele tinha instinto de sobrevivência. Ele precisava se alimentar, ele precisava cobrir o seu corpo, né? Ele precisava de proteção das tempestades. Então ele usava o quê? O instinto, ele não tinha como pensar, né? E nem pensava, vai chover, ou eu vou me molhar, eu vou passar. Não, era tudo muito instintivo. Então olha como a natureza não dá saltos realmente, ela vai paulatinamente, ela vai acontecendo. Hoje, nós somos seres orgânicos, dotados de muita vitalidade, de um princípio inteligente chamado espírito e dotados de inteligência, de pensamento. Hoje nós somos uns seres completos, mas se nós voltarmos lá no comecinho, né, nós passamos por todo esse ciclo, né, de seres. O ser inorgânico, ele, a partir do ajuntamento da matéria, da agregação, é longo esse período. Imagine uma pedra, um mineral, até ele se formar através da agregação de outros componentes da natureza, né? E tudo na natureza tem esse componente de matéria.
Inclusive o nosso corpo, quando eu falei para vocês da finalização do ciclo do corpo, eu esqueci de falar para vocês sobre o que acontece com a parte física. A nossa matéria, ela é composta de alguns elementos. Quais são esses elementos? É o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o azoto. Esses são os principais, tem outros, mas os principais que vocês vão sempre ouvir são esses 4. Oxigênio, hidrogênio, carbono e azoto. Quando o corpo, quando o órgão não tem mais função, o princípio vital não vai conseguir mais fazer ele funcionar, porque ele quebrou. Então, o princípio vital, ele é expelido. O espírito não pode ficar ali, porque o corpo vai entrar em decomposição. Então, ele sai, volta para o plano espiritual. E a matéria? A matéria se decompõe. A matéria se decompõe. Aquela agregação que foi feita do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do azoto vai se dissolver e vão voltar novamente à matéria primitiva de cada um deles. O carbono vai voltar ao carbono, o azoto, o oxigênio. Então, aquilo vai se diluir. Então, a matéria se desfaz. Ela se agrega, né, no ser orgânico, que tem vida. Quando acontece alguma coisa com a estrutura daquele corpo, que o princípio vital não consegue mais fazer aquela engrenagem funcionar, porque teve uma quebra ali de alguma peça fundamental, então o princípio inteligente, o espírito, ele se afasta, porque aquele corpo fatalmente vai entrar em decomposição. A matéria vai se decompor. A matéria vai voltar à sua origem. Então, tudo que se agregou para formar o ser orgânico, para fazer o ciclo, se desmancha e volta tudo à sua matéria primitiva. O princípio vital volta ao fluido cósmico universal, o princípio inteligente, o espírito, volta ao plano espiritual e o corpo se decompõe na sua matéria. Há uma desagregação daqueles componentes e cada um vai tomar o seu lugar novamente na natureza. É assim que se processa o ciclo da vida de um ser orgânico. Princípio vital, depois nós falamos da inteligência, do instinto, que também é um ciclo do nosso ser, né? Do ser orgânico. Ele passa por todas as etapas até chegar no que nós somos hoje. A próxima aula também é super interessante. Eu recomendo a vocês que vocês leiam o Livro dos Espíritos e depois, conforme vocês vão vendo o vídeo, vocês vão vendo a explicação e fica bem mais fácil. Como eu falei para vocês, eu vou deixar depois as 3 perguntas a serem respondidas. Vocês acham que já estão até sabendo quais são as perguntas, né? Então, vocês respondam objetivamente, não precisam fazer longos textos, né? Nós precisamos apenas saber que vocês têm uma noção do que foi falado na aula, né? E vocês podem rever a aula através do vídeo quantas vezes se fizerem necessário, até mesmo para responder as perguntas. Mas lá no Livro dos Espíritos estão todas as perguntas lá, eu apenas facilitei para vocês. Eu fiz uma tradução do que está lá no Livro dos Espíritos numa linguagem mais adequada, com exemplos simples, mas fortes o suficiente para vocês terem uma noção exata de como se dá toda essa montagem e essa desmontagem que somos nós, os seres orgânicos, e como ficam os seres inorgânicos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se tiverem perguntas, pode colocar no WhatsApp. Eu respondo. Não precisam se preocupar. De agora em diante, nós temos que trocar. E olha, vocês são os maiores interessados na conquista do conhecimento. Então, está na mão de vocês o interesse em querer aprender, em querer saber mais. Se tem dúvida, vamos tirar a dúvida. Ok? Nós estamos aqui abertos para responder todas as dúvidas que vocês tiverem.
tá? Podem chamar no particular, pode colocar no WhatsApp, pode mandar por e-mail, qualquer que seja a forma. E não tenham vergonha, porque às vezes um detalhe, um esclarecimento faz vir à luz todo o resto. Às vezes fala, eu não vou perguntar porque parece uma coisa tão banal. Não existe banal. Nossa, não existe. Tudo é muito importante. É um quebra-cabeça onde uma pecinha que esteja faltando pode dificultar todo o entendimento. Então, não se prendam por achar que seja insignificante a sua dúvida. Não tenham vergonha. Vai lá no Zap, Lenira, eu não entendi esse aspecto. Eu vou colocar da melhor maneira possível e se der tempo na outra aula eu posso até no vídeo esclarecer também. Tá bom? Eu agradeço a vocês imensamente, foi muito bom estar aqui, saber que vocês nesse momento estão aqui comigo, foi muito bom mesmo, estou muito feliz de voltar, espero poder ajudá-los até o final do ano, se Deus quiser, coloco à disposição de vocês inteiramente e vamos conquistar esse ano e vamos fazer toda a nossa apostila e o ano que vem, se Deus quiser, vocês vão estar no Básico 2, firmes e fortes, com todas as informações necessárias para isso. Um grande abraço para vocês e boa semana a todos. Tchau, tchau.